o principal tema de Corinthians 1, Internacional 1, foi um pênalti, na nossa opinião, muito mal marcado do Jô no Cueva, que culminou no gol do Internacional. Cuesta. No Cuesta, perdão, no Cuesta. E o Tomás escreve uma coluna publicada agora, faz nem uma hora, no site Meu Timão, e gostaria de dar a palavra para o Tomás, porque é uma coluna que traz uma visão. A Jéssica estava com a gente no comecinho da live falando, mas pela regra foi pênalti, não tem o que fazer. E o Tomás traz uma versão apoiada na regra que explica que não é bem assim. E aí, por isso, queria passar a palavra para Tomás Rosolino. Eu resolvi escrever porque eu tinha falado isso no Twitter, né, no sábado. Só que eu tinha trabalhado de manhã e, não tava no trampo, né? Então eu resolvi deixar registrado lá no espaço que a gente tem lá no Meu Timão, para ser trampo, né? Porque eu acho que é uma informação relevante jornalisticamente, não só para o Corinthians ou para qualquer outro clube, né? Porque eu achei um pênalti absurdamente marcado, né? Querendo ou não. Primeiro eu abro falando isso que eu acabei de falar, e aqui repito um salve para o Losetti, que era comentarista, que é meu amigo, gosto muito, com quem eu debati sobre o tema. O Vitor Sérgio Rodrigues, que eu não conheço pessoalmente, mas foi muito educado e expôs a ideia dele também no Twitter. Teve os outros aí que eu não vou citar, que foram bem arrogantes, mas enfim, também não vale a pena ficar falando. Eu citei os dois porque foi um debate bem legal e eles até assim, contribuiu bastante, né? Eles se apoiaram num trecho da regra que diz que se o jogador tenta jogar, está correndo em direção à bola, mas ainda não está na jogada, deve ser marcado o pênalti. Esse trecho realmente ele é aberto à subjetividade, né? Existe a discussão se já estava indo para a bola, se já estava dentro da jogada, aí eu acho que é subjetivo. Eu entendo a dúvida. Agora, nesse trecho que eles ignoram, eu não acho. Lê bem, a infração de impedimento. O jogador em posição de impedimento, no momento que a bola for jogada ou tocada por um companheiro de equipe, que é o primeiro ponto de contato, o Edenilson, ele vai ser punido se participar ativamente do jogo. Aí tem várias opções, né? Interferindo em um adversário de uma das seguintes maneiras: praticando uma ação óbvia que tem impacto claro na possibilidade do adversário jogar a bola. E desce mais um pouco e tem mais um trecho complementar. Assim, esse trecho é exatamente anterior ao trecho que o pessoal usou. Quando o jogador em posição de impedimento se move dessa posição ou fica parado nessa posição no caminho de um adversário que estiver indo para a bola e interfere no seu deslocamento. Ele comete uma infração de impedimento se ele impacta na possibilidade do adversário jogar ou disputar a bola. Aí desce. Eu falo que eu fiquei impressionado de ser elipsada, aí começam os frames, né? Vamos para o primeiro frame aí. Tá aí a batida do Edenilson, o Cuesta tem clara posição de impedimento, e o Jô aí disputando com ele. Ele desce mais um pouquinho. Não, só um pouco. Isso. Aqui é onde a bola. Você vai ver que o Cantillo tá batendo na bola, né? Então é onde a bola caiu. Então é onde o Jô tava querendo chegar, né? Até acho que o Cuesta queria pegar ela um pouco mais para frente, por ser canhoto, tal. Deve ser uma jogada de segundo pau para ele dar no meio no Rodrigo Dourado, que tá ali esperando. E o Jô ele corre na direção. Aí você desce um pouco, você vê exatamente onde o Jô tinha que ir, né? Que é onde a bola caiu. É nessa direção e tem o Cuesta exatamente na frente dele. Ou seja, o Cuesta ele tá na direção da movimentação do defensor, ele se movimenta e ele impacta claramente na tentativa de um defensor jogar a bola. Para isso é muito claro, essa é a primeira coisa que acontece no lance. Né? A partir do momento que o Edenilson dá e o Cuesta está nessa posição, ele está fazendo tudo isso, porque ele está com os braços para trás ali. Se ele não tivesse impedimento, era uma jogada perfeitamente legal. Ele ganhou a posição na frente do jogo, ia para dentro e o jogo acabou atropelando ele e fez o pênalti. Agora, a partir do momento que ele está fazendo isso em posição ilegal, é impedimento. A partir do momento que ele encosta no jogo, que ele impacta a movimentação do jogo em direção à bola, acabou aí. Não tem muito. É uma questão objetiva. Isso está na regra, que você acabou de ler pra gente, né? É a primeira coisa que acontece. Então, a primeira coisa que acontece é isso. Depois, o jogo realmente atropela ele, e eu acho que aí entraria a subjetividade do outro. E eu tenderia a concordar com eles. Eu acharia que deveria marcar o pênalti na outra, se não existisse isso. Se o cara tá lá na frente, o jogo puxa ele. Se o cara tá lá na frente, o jogo chega e dá um pontapé, um carrinho sem noção nele, aí eu acho que era pênalti. Nessa situação, não. Eles estão disputando espaço e tanto faz a bola, qualquer coisa, ele está interferindo claramente na condição do jogo, um defensor se movimentar em direção à bola. Né? Ele impacta na movimentação do defensor. E eu falo isso, né? Até para mim se encaixa claramente nesse trecho da regra.
E tem muita gente falando, não, mas o Cuesta ele quis jogar. A regra não fala em dolo ou em deliberação, no que o Cuesta queria fazer. Falam que ele fez. Eu também acho que ele quis jogar, mas é inegável que ele impactou na movimentação do jogo. Até você vê que ele cai para frente, o jogo cai para o lado, porque eles estavam indo em direções diferentes. O jogo atropela ele, porque ele cruza a direção dele. E tem muita gente que fala, não, ele estava em posição de impedimento, mas não estava impedido. Aí você subir, pode subir até para o primeiro. Ou, não, esse aí tá bom já. Quem está em posição de impedimento é o Rodrigo Dourado. Ele está em posição de impedimento. Ele não está atrapalhando a visão do Cássio, ele não está atrapalhando a movimentação de nenhum defensor e está em posição de impedimento. Ele não tem nenhuma influência no lance. Ele sim. O Cuesta não. O Cuesta tem uma influência clara na movimentação de um defensor em direção à bola. Perfeita explicação, Tomás Rosolina. E aí, aí, na minha visão, anula-se o entendimento, como você coloca ali, né? Meio que eles ignoram o texto principal da regra para destacar um anexo, ignorando o que vinha do texto principal. Não tem escalonamento na regra, né? Uma infração não é mais grave que a outra. A questão é temporal, né? O que aconteceu antes? Aconteceu antes o Cuesta em condição ilegal, impactando na movimentação do jogo. Depois, segundos depois, ele é derrubado e sofre a falta. Mas o que aconteceu antes tem que ser marcado antes, impedimento. Só para deixar claro, a atuação do árbitro de campo, ela foi ok. Ele marcou o que ele viu. Ele viu o pênalti, ele marcou o pênalti. Porque ele não está nem em posição de ver um impedimento ali ou não. Quem está na perfeita posição do impedimento, até tendo como base a linha da grande área, é o auxiliar. O auxiliar número 2 lá em cima, que eu não lembro o nome agora, e ele está justamente, está todo mundo naquela linha ali, e a linha da grande área como referência de campo. E ele não marca o impedimento. Ele não marca o impedimento na hora do lance. Nem na hora do lance, nem aquele impedimento depois, né? Que virou nem depois, nem depois que ele espera concluir. Quem vê o impedimento, na verdade, a gente vê a hora que do replay, na transmissão do Sport TV Premier, a gente vê, não, o cara tá na frente, vai ser anulado o pênalti. Só isso. Mas o árbitro que eu não... É Marcelo de Lima Henrique, é esse, é? É, o Marcelo de Lima Henrique, que eu não acho um bom árbitro, mas enfim. Não, mas ele até, a atuação dele ali foi correta. Ele marcou o que ele viu, marcou o jogo puxando o Vitor Cuesta e assinando o pênalti. Até aí tudo bem. O problema foi a sequência e eu até ia twittar sobre. E aí eu vi o Tomás fazendo de maneira brilhante, melhor do que eu faria, porque eu via todo mundo citando um trecho da regra e tipo, não enxergando um parágrafo anterior. E o print, né, que usaram tinha sublinhado, destacado. Eu disse, mas lê acima. Eu até ia falar isso, mas eu não ia ter o embasamento que o Tomás teve, não ia saber. Então, e aí eu me senti muito bem representado pelo Tomás Rosolino, porque, gente, vocês estão lendo só o que interessa a vocês. Tipo, e aí quando eu estava assistindo o jogo no Sport TV, o Faraldo, o Vitinho e o Felipe na transmissão aqui do YouTube. Aí eu venho no intervalo e falo, não, o Salvio disse que não, o pênalti deveria ter sido anulado, o árbitro errou, o VAR errou. Só que enquanto eu estou aqui no intervalo, no meu timão, o Salvio entra no intervalo falando que a decisão foi certa. Então, quando eu voltei, como assim a decisão foi certa? E aí que eu comecei a acompanhar durante o jogo mesmo e a repercussão pós-jogo. Aí você já debatendo com alguns sem querer debater, como tu bem citaste. Enfim, esse aí deixa pra lá, né? Eu vi até hoje o Central da Pito lá com o PC, o Hit e o Salve, né? E eles batendo nessa mesma tecla e ignorando o anterior, eu fiquei impressionado, assim, porque é muito clara, né, para mim, a interferência, a regra tem que ser aplicada desse jeito, e abre um precedente muito grave, né? Porque, por exemplo, se um treinador mais esperto aí vê que se isso não vai ser impedimento, ele forma uma barreira no segundo pau, bota 4 caras em impedimento. E deixa um cara para correr atrás deles, o cara para correr no diagonal atrás deles. Esses defensores vão ter a sua movimentação impactada, nem que esses caras não façam ação de bloqueio, se comparado assim com a mão para cima. E esse cara vai entrar livre. E eles vão falar que esse lance é legal quando claramente está impedido, né? Então. E interferindo na jogada, interferindo na ação do adversário na jogada. Sim. Mas supostamente não participando do lance. Então, a bola não é a única coisa que importa, né, no impedimento, né? Se você está em posição em condição ilegal e está impedindo a movimentação do defensor, você está impedido e deve ser marcado isso, né? Até a regra fala que se você fizer a ação do bloqueio,
Se você se colocar assim, deliberadamente na frente, é até falta que você tem que marcar, né? Não só impedimento. Perfeito. Tomás, Beleza? muito obrigado aí pela sua participação nesse Redação Express, meu querido. Parabéns pela coluna e pela ação na rede social lá. Valeu, manos.